Eu me senti muito fraca, porque não era uma coisa que eu queria. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lauren, tenho 21 anos e sou mamãe da Clara, que tem 12 dias de vida. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês o meu relato de parto. Já quero pedir aqui no começo do vídeo pra você se inscrever no canal se você gosta do meu conteúdo. Aqui eu falo sobre maternidade e educação infantil, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, é de graça. E ative o sininho de notificações pra você ser notificado cada vez que eu posto um vídeo novo. Geralmente os vídeos saem todo sábado, às 8h30 da manhã. E me siga no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos pro vídeo. É muito difícil encontrar relato de parto positivo aqui no YouTube. Eu assisti vários relatos enquanto eu tava grávida e eu confesso que a maioria deles me assustou bastante. Então, se você tá gravidinha e tá procurando um relato de parto positivo, pode ficar aqui comigo que esse vai ser um relato de parto positivo. Na madrugada do dia 13 pro dia 14, eu acordei, era mais ou menos umas 4 e alguma coisa da manhã. Acordei pra ir ao banheiro e quando eu olhei o short do pijama que eu tava vestida, tava todo molhado. Eu sabia que podia ser minha bolsa porque eu tava de 38 semanas e 6 dias, só que eu tava muito apertada pra ir no banheiro. Então eu fiquei na dúvida. Eu pensei que talvez eu pudesse ter feito um pouquinho de xixi na roupa, porque não tinha tanto líquido assim. Foi só o suficiente pra molhar o short, nem chegou a molhar a cama nem nada. Eu tirei uma foto, fui ao banheiro, deitei, tentei dormir. E aí eu mandei uma mensagem pra minha doula, falei pra ela que eu achava que minha bolsa tinha estourado, mas que eu não tinha certeza. E mandei a foto pra ela. Ela falou que podia sim ser minha bolsa, talvez ela tivesse rompido na parte de cima, e aí quando acontece isso sai pouco líquido mesmo. Como o meu desejo era ter um parto normal, humanizado, eu queria passar o máximo de tempo possível em casa e chegar no hospital só em trabalho de parto ativo. Eu fiquei tranquila em casa, eu já sabia que podia demorar um tempo, e aí eu fiquei esperando. E até que eu comecei a sentir umas contrações muito fraquinhas e muito espaçadas. E aí minha doula já tinha me passado umas receitinhas de escalda-pé e chá pra dar uma estimulada no trabalho de parto. Fiz o escalda-pés e tomei o chá. Eu dormi durante a tarde. As dores começaram a aumentar um pouquinho, mas ainda tava bem fraca. A noite chegou e como tava tudo na mesma, eu deitei pra dormir. Só que eu não consegui dormir, porque aí as dores começaram a aumentar e a frequência começou a aumentar também. E eu passei a noite inteira, assim, sentindo contração de 10 em 10 minutos. Não era mais uma contração fraquinha, mas também não era uma contração forte. Era o suficiente pra não me deixar dormir e eu passei a noite inteira debaixo do chuveiro. Eu coloquei a minha bola de pilates dentro do box do banheiro, embaixo do chuveiro, e eu sentava na bola, deixava a água cair nas costas e eu encostava na parede do banheiro e conseguia cochilar. E quando foi mais pro fim da madrugada, eu consegui deitar e dormir acho que por 1h30. E eu, sinceramente, achei que aquela ia ser a dor que eu ia sentir durante todo o trabalho de parto, porque já tinha dado uma apertadinha, só que era uma dor que eu achava suportável. Quando o dia amanheceu, a minha doula tava me monitorando, eu tava conversando com ela por WhatsApp, e ela perguntou se eu queria que ela viesse pra cá. E eu falei que queria. E aí ela veio, ela chegou aqui em casa, não faço ideia do horário, mas era de manhã, eu acho que por volta das 9, 10 horas por aí. A gente fez uns exercícios, ela me colocou de cabeça pra baixo, pra ajudar a bebê a encaixar. Eu tava com náusea, então ela me deu um óleo essencial pra eu cheirar e ajudar com a náusea. Tem um detalhe que eu esqueci de falar. No dia anterior, por volta das 19 horas, quando eu tava no chuveiro, que eu desliguei o chuveiro, saiu bastante líquido amniótico, e aí eu tive certeza que a minha bolsa tinha estourado mesmo. Então, quando a minha doula chegou, a gente já tinha certeza que eu tava com a bolsa estourada, então ela deu a sugestão de chamar um acupunturista pra gente tentar induzir o parto com acupuntura. Eu concordei e aí ela cuidou de tudo pra mim. Eu nunca tinha feito acupuntura na minha vida. Eu fiz no sofá de casa mesmo. Eu deitei e ela começou a colocar as agulhas em mim. Depois ela ligou um choquinho nas agulhas e passava um carvão ligado, uma coisa quente. Eu não lembro direito, mas eu tenho uns flashes desse momento. Quando ela foi embora, aí o bicho começou a pegar.
as dores aumentaram, o intervalo das contrações diminuíram. Durante todo esse tempo, a única coisa que eu consegui comer foi uns pedaços de melão. Eu não tava com fome, eu não conseguia comer, só que eu já tava sentindo que eu tava começando a ficar fraca, sem energia. Eu não lembro direito mais a ordem das coisas, eu só me lembro que a minha doula tava almoçando, e aí eu saí do chuveiro e eu senti muita dor. Como eu já tava há um tempo com a bolsa estourada, ela perguntou se eu já tinha vontade de ir pro hospital, então a gente foi. A ida pro hospital foi a parte que eu achei que ia ser pior, mas foi mais tranquila. O hospital é 30 minutos daqui de casa. Eu achei que ia ser muito ruim ter que ficar sentada, mas acontece que eu tava exausta. E aí, quando entrou no carro, eu dormi. Eu acordava na hora da contração, depois eu dormia de novo. Era tipo assim, eu acordava, sentia dor e apagava na mesma hora. Então eu meio que dormi o caminho inteiro. Quando a gente chegou na porta, eles já perceberam que eu tava em trabalho de parto e me levaram pra triagem. E aí eu entrei na sala da doutora, que tava lá no plantão, e ela fez um toque em mim pra saber de quantos centímetros eu estava. E na minha cabeça eu tinha certeza que eu tava com no mínimo 7 centímetros pela dor que eu tava sentindo. O parto não é uma coisa pra ser medida em relógio, mas inevitavelmente eu fiz isso na hora e pensei que eu tava há muito tempo em trabalho de parto, então eu já deveria estar com pelo menos 7 centímetros. Nesse momento eu fiquei muito frustrada, parece que meu mundo, assim, tinha desabado, porque eu tinha planejado muito chegar no hospital só em fase ativa. Na hora minha doula tentou me acalmar, falando que, isso pode evoluir muito rápido, a gente não sabe. Só que assim, na hora que ela falou isso pra mim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque eu pensei, cara, já tinha mais de 30 horas que a minha bolsa tinha estourado. Então eu pensei, cara, eu levei 30 horas pra dilatar 4 centímetros, quantas horas eu vou ter que precisar mais até os 10? Então eu fiquei bem chateada mesmo. A médica perguntou se eu queria internar, porque ela falou assim, você já passou por todas as etapas que você precisa passar, você já tá bem evoluída em questão de trabalho de parto. Como a minha casa era relativamente longe do hospital e eu já tava com muita dor, eu quis internar logo. E aí, quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro chuveiro. Eles colocaram a bola de pilates no chuveiro, igual eu tava fazendo aqui em casa. A enfermeira ficou me ajudando, jogando água nas minhas costas e fazendo massagem em mim. E aí depois a minha doula veio e ficou comigo. E o pai da bebê também, então eles ficaram lá comigo um tempo. Eu tava muito esgotada, eu tava no meu limite. E eu já tinha combinado com o pai da bebê que se eu pedisse analgesia na hora do parto, que não era pra ele deixar, que era pra ele tentar me convencer a não fazer isso. Eu pedi nesse momento que eu tava lá no chuveiro. Tava muito difícil de lidar com aquela dor. E ele tentou me convencer, falou que não. A minha doula também tentou me convencer, falando que eu sabia os riscos que eu tava correndo. Pra quem não sabe, a analgesia, ela pode atrasar o trabalho de parto, mas eu não queria saber de nada, eu só queria que a dor acabasse. Quando a enfermeira apareceu, eu lembro que eu falei com ela, eu pedi pra ela chamar a anestesista. Ela foi, chamou. Um pouco antes do anestesista chegar, a médica veio pra fazer um toque e eu tinha evoluído meio centímetro. Então eu tava com 4,5 centímetros. E aí eu tomei a analgesia. Pra quem não sabe, a analgesia é uma anestesia que eles aplicam na gente, a mesma anestesia da cesárea, que é epidural, só que uma dose bem reduzida. Então eles aplicaram RAC e epidural em mim. E aí eu parei de sentir a dor da contração, só que eu conseguia mexer minha perna normalmente, eu conseguia andar, a contração continuava acontecendo, mas eu não sentia dor. Só que dura pouco o efeito, né? E aí eles deixam o acesso na gente, caso precisar de outras doses. Ele me falou que ia durar 1h30. Eu não sei quanto tempo durou, mas não durou muito, não. Aí quando ele aplicou a anestesia, que eu parei de sentir dor, a primeira coisa que eu fiz foi pedir comida. Quando eu cheguei lá no hospital, eles me ofereceram algumas coisas, deixaram lá no quarto pra mim, uns biscoitinhos, mel, barra de cereal. Eu comi 2 barras de cereal, mas eu tava com muita vontade de comer alguma coisa de sal. Então, eles me deram sopa. Foi uma das melhores sopas que eu já comi na minha vida, porque eu tava com muita fome. Depois disso, eu tentei dormir um pouco, mas eu não conseguia. Eu tava muito inquieta, a cabeça tava a mil. Eu tava me sentindo fraca, que eu não tinha aguentado a dor e tinha pedido analgesia. Eu me senti muito fraca, porque não era uma coisa que eu queria.
e um pouquinho frustrada, mas eu tava feliz e aliviada de não estar mais sentindo aquela dor. Como eu não consegui dormir e a minha doula percebeu que eu tava inquieta, que eu não ia dormir mesmo, me sugeriu fazer alguns exercícios pra ajudar a Clara a descer mais. Então ela me colocou de cabeça pra baixo de novo. E quando eu terminei o exercício, eu comecei a sentir uma pressão bem intensa embaixo, na parte de trás. Depois ela fez outros exercícios comigo, e aí enquanto eu tava fazendo o exercício saiu um pedação de tampão. Então assim, eu vi que os exercícios realmente estavam fazendo bastante efeito. E aí no final do último exercício eu voltei a sentir dor. Eu pensei, eu vou pedir pra médica me avaliar de novo e vou ver quantos centímetros eu evoluí com a analgesia. Se eu tivesse evoluído muito pouco, eu não ia pedir outra dose, eu ia tentar aguentar o máximo de tempo que eu conseguisse. Enquanto a médica não chegava, eu fiquei no chuveiro e parecia uma contração eterna, que já tava emendando uma contração na outra. A médica chegou, eu tenho um parênteses aqui, todo mundo que me falou sobre esse exame de toque falou que dói, que é horrível. Eu não senti dor em nenhum dos exames. A doutora chegou e eu deitei na maca pra ela fazer o exame em mim. Quando ela fez, ela falou que eu já estava com dilatação total, ou seja, eu estava com 10 centímetros. Assim, na hora eu fiquei um pouco em choque, eu falei, gente, eu não acredito, vai acabar. Foi a única coisa que eu pensei, tá acabando. E acontece que a minha fotógrafa não tava lá no hospital ainda. Como eu tinha chegado no hospital com 4 centímetros, a minha última avaliação tinha dado 4 centímetros e meio, ela falou que quando eu tivesse com 7 centímetros, pra minha doula comunicar ela que ela ia pro hospital. E aí, quando a médica fez essa avaliação, que falou que eu tava com dilatação total, a minha doula mandou mensagem pra fotógrafa e a fotógrafa veio correndo. E aí, depois ela contou pra gente que pegou um mega trânsito, foi parada na Blitz. Ela conseguiu chegar a tempo. Eu parei de sentir contrações uma atrás da outra e elas começaram a vir bem espaçadas. Eu fiquei com muita vergonha depois, mas eu gritava horrores. Eu queria muito ir pra banqueta, porque eu tava um pouco ansiosa. Eu já sabia que se eu fosse pra banqueta antes da hora, eu tinha mais chances de ter laceração. Então a minha doula tentou me segurar um pouquinho pra não ir pra banqueta. Eu fiquei de joelho na maca, foi a posição que eu me senti mais confortável. E aí a gente foi pra banqueta. Não sei se todo mundo sabe o que é banqueta. Eu vou deixar a foto da banqueta aqui também. E vou deixar a minha foto sentada na banqueta pra vocês verem como que é. Eu tava esperando a vontade de fazer força. Eu sentia uma vontadezinha. E aí quando eu sentia vontade eu fazia uma forcinha. Eu também não tava fazendo muita força porque eu ainda queria que a fotógrafa chegasse. Nessa hora me bateu um pouco de pânico. Porque eu tava fazendo força e eu tava achando que nada tava acontecendo. Chegou um momento que eu falei, tá, é agora. E aí eu fiz a força e senti ela saindo de verdade. Eu senti o círculo de fogo que todo mundo fala, que é a ardência. É exatamente igual eu pensava que era esse círculo de fogo. Ela nasceu, ela veio direto pro meu colo. Ela era bem pequenininha. Eu não lembrava que recém-nascida era tão pequena assim. Ela nasceu de 45,5 kg e com 2,390 kg. E aí minha placenta nasceu, eu senti ela nascendo. É uma sensação, assim, bem gostosinha, digamos, porque acabou de passar um neném. E aí passa aquela coisa toda molinha e quentinha. A médica precisou me examinar pra saber se eu tinha lacerado. Esse exame doeu bastante. No final das contas, eu não precisei tomar nenhum ponto. Eu lacerei, eu tive um pequeno corte. Ela falou que ia cicatrizar sozinho, realmente cicatrizou. A Clara nasceu, era 11h28 da noite, e eu acho que a gente ficou 2 horas com ela no colo antes deles fazerem qualquer procedimento. E aí, depois desse tempo, ela mamou bastante na primeira hora de vida. Ela pegou certinho porque a minha doula me ajudou na hora. Eu já tinha bem claro na minha cabeça que o parto era uma coisa super natural da mulher. A mulher consegue parir sozinha, instintivamente. Não é assim com a amamentação, eu já sabia disso. Eu já sabia que poderia ser bem complicado, por isso mesmo eu procurei me informar bastante durante a gravidez. Você tá grávida, fica a dica aí, a amamentação não é instintivo. Apesar de eu estar super bem informada, na hora a gente meio que dá um branco na cabeça, e aí ela ficou lá do meu lado pra me auxiliar, me ensinou a como colocar o peito na boca dela, pra ela pegar certinho, e eu vou até deixar uma foto pra vocês aqui, pra vocês verem a dedicação que ela teve comigo. Minha amamentação foi só sucesso, eu não tive nenhum problema, só que assim,
gente, igual eu falei, foi bastante informação que eu fui atrás durante a gravidez. Foi o apoio que eu tive da minha doula, principalmente. Porque as enfermeiras no hospital, elas não me ajudaram muito com essa questão de pega. Então, se a minha doula não tivesse me ajudado e eu não soubesse como fazer, provavelmente eu ia ter problema sim. Como eu ia ter parto com plantonista, um dos meus maiores medos era que eu sofresse violência obstétrica, ou então que eu fosse desrespeitada de alguma forma durante meu parto, que alguma vontade minha não fosse atendida. Eu não tenho palavras para agradecer a equipe que me atendeu lá naquele hospital. Eles superaram todas as minhas expectativas. Eu senti que eu realmente fui a protagonista do meu parto. Me informei muito, 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 muito. Eu respirava parto. A informação foi a chave essencial para eu ter tido um parto maravilhoso. Eu não vou mentir, dói sim bastante. Só que quando acaba e a gente olha pra trás, a gente vê o caminho que a gente percorreu, tudo vale a pena. Eu faria tudo de novo. Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que eu falei da equipe médica do hospital, mas eu acabei não falando da importância que a doula teve no meu parto. A doula foi com certeza uma parte importantíssima do parto. Ela me ajudou demais. O nosso conhecimento durante o trabalho de parto pouco importa se o nosso acompanhante não tá bem informado também, porque na hora a gente acaba ficando um pouco debilitada e à mercê dos médicos por conta da dor e por conta da partolândia. Então minha doula me ajudou bastante com informação pra mim, pro meu acompanhante, com o apoio emocional, com o apoio físico. Eu falei aí pra vocês durante o relato que pra mim a parte mais importante foi a parte dos exercícios que me auxiliaram a dilatar. Então, assim, se ela não tivesse lá, com certeza o meu parto seria totalmente diferente. Se eu puder dar um conselho apenas pra quem tá grávida e pretende ter um parto respeitoso, humanizado, o meu conselho é: contrate uma doula. Não pense duas vezes, não é besteira, não é desnecessário. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que contratou uma doula e se arrependeu. Vão atrás de uma doula, gente. Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Me siga no Instagram se você ainda não me segue. Quem me segue no Instagram ficou sabendo no dia que a Clara nasceu, que eu postei uma fotinha lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!